quais são os principais cuidados na hora de comprar um imóvel? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. A compra de um imóvel é um marco importante em nossas vidas. Seja uma casa para uma moradia, um apartamento para investimento ou uma propriedade comercial. Em nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar quais são os cuidados básicos e os principais pontos que devemos ficar atentos no processo de compra de um imóvel. E para falar sobre isso, nossa convidada de hoje é a advogada Márcia Bueno. Ela que é formada em Direito, mestre em Direito Processual Civil e possui mais de 30 anos de experiência. Márcia, seja bem-vinda em nosso bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E para completar o nosso bate-papo, estamos com o sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Dalton Toledo. Obrigado, Fabi, pelo convite mais uma vez. E é uma honra receber aqui a doutora Márcia Bueno. E, Fabi, eu conheci a doutora Márcia em uma live, acho que na pandemia, que ela fez com o Paulo Bissoli. O Paulo Bissoli, um grande amigo, Sim. Nosso parceiro de mercado imobiliário, um excelente profissional, corretor de imóveis de alto padrão, costuma vender mais imóveis aqui na Zona Norte, em Santana. Um grande abraço, Paulo, se você estiver nos assistindo aqui. E nessa live, a doutora Márcia falou de muitos assuntos técnicos do mercado imobiliário, na área jurídica, que eu fiquei encantado, que eu me identifiquei, principalmente na área de terceiros. E agora, com esse nosso projeto, o SP Imóvel Cast, fiz questão de convidá-la e agradeço por aceitar nosso convite. Obrigado, Márcia, por estar aqui em nossa casa. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Vamos lá, bastante conteúdo aí para nossa audiência. Sim. Dalton, antes, eu só gostaria de lembrar os nossos internautas para curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Para receber toda vez que entra um conteúdo novo, Sim. Recebe uma notificação. Exatamente. Beleza. Doutora Márcia, quais são os cuidados básicos que uma pessoa deve ter no momento de comprar um imóvel? Olha, na verdade, assim, hoje nós temos uma situação muito mais tranquila do que nós tínhamos há uns anos atrás. Hoje nós temos a internet, tudo informatizado, digitalizado, né? Mas os cuidados continuam os mesmos, né? A imobiliária, quando ela faz a intermediação, ela já coloca lá no contrato uma série de certidões que você tem que providenciar para saber o que acontece com aquele vendedor ou com aqueles vendedores. E também o que acontece com o imóvel. A vida do imóvel está lá na matrícula, né? Você pega a matrícula do registro de imóveis, em tese, ela deveria trazer a vida completa daquele imóvel. Quanto ele tem de metragem, se está tudo bem, se não tem penhora, se não tem indisponibilidade, enfim, ali deveria estar tudo. Até porque tem uma norma específica que diz que a matrícula deve ter a concentração dos atos registrados. Então, ali deveria estar todos os atos. Mas a gente sabe que a coisa não funciona dessa forma, né? Infelizmente, nós não estamos na Suíça. Então, nós não podemos comprar um imóvel em sã consciência só com a certidão do registro de imóveis. Então, o ideal é sempre que você tenha assessoria de uma imobiliária, de um corretor de imóveis, enfim, que ali ele vai já dimensionar o que é que você tem que procurar, o que é que você tem que ver, né? Então, tem ali certidões, você tem ali mais ou menos umas 18 certidões que você deve providenciar, né? Sempre considerando onde é o imóvel, o vendedor onde ele mora. O vendedor tem uma empresa no Mato Grosso. Opa, então eu tenho que ir lá em Mato Grosso e ver Então, se tem. tanto vendedor quanto imóvel, você tem que fazer uma vasta aí pesquisa.
vasta pesquisa, né? Infelizmente, a gente tem que fazer uma investigação, né? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Essas certidões são muito importantes, até para você saber se tiver tudo em ordem, tudo limpinho, não tem nenhuma execução, não tem a matrícula está limpinha, está tudo bem. Eu acho que você já tem uma situação mais tranquila para você seguir na transação, né? Mas nem sempre é assim, né? Então, às vezes você tem que saber do vendedor. A gente brinca e fala que a gente tem que entrevistar o vendedor, né? Porque às vezes você fala com ele, aí, eu sou solteiro, tá tudo bem. Daqui a pouco ele fala, não, meu filho. Aí você fala, não tem filho? Ah, não, mas é que eu tenho uma união estável, eu não tenho, não sou... Sabe? Então, assim, tem muitos senões que o corretor tem que perceber. Infelizmente, a gente tem uma insegurança jurídica grande que precisa ser melhor analisado. Isso tudo para você não ter um problema na hora da compra e futuros problemas, vamos dizer assim. Exatamente. De casos que voltem para trás devido a esse antigo vendedor. Na verdade, é assim, eu brinco porque assim, você está comprando um imóvel, você não quer com problema. Você está querendo um investimento porque você achou o preço bom e você quer fazer um bom negócio, ou é uma casa que você vai morar, que às vezes é o resultado de um investimento da vida toda para algumas famílias, né? Verdade. Então, você quer o imóvel, quer morar lá, ou quer investir, ter tranquilidade, você não quer problema. Então, essa semana, inclusive, não sei se eu posso estender um pouco mais esse assunto. Essa semana, inclusive, saiu em todas as mídias aí, que uma pessoa que tinha um imóvel há 12 anos atrás, não era mais dele há muitos anos, e ele responde uma execução fiscal. E o STJ reconheceu a fraude de execução. Porque quando ele vendeu esse imóvel, ele já tinha esse débito com o fisco. Então, você imagina, você compra um imóvel, passa para B, passa para C nesses 12 anos... E aí, depois de 12 anos, você fica sabendo que por uma dívida do seu João lá, que foi dono dessa casa há 12 anos atrás, teu imóvel é penhorado. Quer dizer, então, essa análise tem que ser feita. E a certidão da matrícula, ela te dá muitas dicas, né? Sim, o imóvel era do João. Em 2 anos, o João doou para os filhos. Já é um senão. Depois ele vende. Depois B vende para C, C vende para D, tem alienações consecutivas. Pode acontecer. Eu comprar, não gostei de morar lá, vendi, o outro não gostou, vendeu, pode. Mas, via de regra, alienações... Olhar o histórico e desconfiar de algo tá estranho. E pesquisar com mais cautela. Não seria nem desconfiar, mas pedir certidão de 15 anos, inclusive dos antecessores. Não é só o João que está vendendo, né? Essas informações vão constar nas certidões. Vão constar nas certidões. Quando você vai fazer o contrato de compra e venda, o corretor, a imobiliária, e hoje as imobiliárias têm departamentos jurídicos maravilhosos, então ela já deve colocar, olha, como tem alienações consecutivas, as certidões que deverão ser apresentadas dos últimos 15 anos, do João, da Maria, do Paulo, de todo mundo que está nessa... E fazer essa pesquisa das certidões seria o papel da imobiliária do corretor? Na verdade, depende do que consta no contrato. Via de regra, a imobiliária pede, né? Dalton, porque é muito fácil hoje, é tudo digital. Então, se você falar para mim, Márcia, levanta que eu quero saber assim, estou querendo comprar um imóvel, em 1 hora ele vai lá e faz essa pesquisa prévia. Porque estão certidões dos distribuidores, tem certidões da Receita Federal, de todos os tributos administrados pela Receita Federal, que não são ações judiciais, mas ali já aponta se esse vendedor tem débito com o fisco. Porque, às vezes, ele tem o débito com o fisco mandou uma ordem de indisponibilidade para esse imóvel, mas isso não aconteceu ainda. Então, você vai passar a escritura, a primeira coisa que o escrevente faz, né? Não sei se os de vocês também é o Peloso, o pessoal do cartório. Sim, do a primeira coisa que se faz é ver se tem disponibilidade. Não, doutora, está tranquilo, não tem fisco, não tem disponibilidade. Mas você vai lá, você tira a certidão, ele tem um débito. Então, assim, se tem o débito, essa indisponibilidade vai ser só uma questão de tempo. Porque não deu tempo ainda de sair a indisponibilidade da Receita Federal e chegar nessa central, né?
Então é bom essa certidão, você tem que tirar também. Ou seja, comprar uma casa é algo que tem que ir com muita critério, né? E procurar um profissional, uma imobiliária que tem um jurídico sério, comprometido, preocupado ali com as duas partes. Sim, hoje com o Código de Defesa do Consumidor também e com as normas do CRESSE, o corretor tem uma responsabilidade enorme, a imobiliária também, porque é uma relação de consumo. Você está fazendo uma prestação de serviço. Então, você tem muita responsabilidade. Tem alguma dúvida? Se aprofundar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, né? Então, a primeira etapa é a pesquisa, é levantar as certidões e pesquisar informações do vendedor. Sim. Essa seria a primeira etapa. E qual seria a segunda etapa nesse processo de compra e venda? Ainda nessas certidões, você tem que pedir a matrícula do imóvel. A matrícula é a vida pregressa do imóvel, que é no registro de imóveis. Ali você tem tudo, né? Uma outra coisa que eu vejo que muita gente não pede nas certidões, tem certidões de desapropriação, que às vezes tem projeto de desapropriação, está aprovado o decreto, mas ainda não saiu, não entraram com a desapropriação do imóvel. Você não quer também ter problema futuro. Você vai olhar e por uma questão ética, não vou aqui citar, mas nós tivemos um caso mesmo na Zona Norte, que a gente queria comprar, o projeto estava pronto da construtora, tinha uma desapropriação. Então, assim, mais dia, menos dia, nós seríamos afetados. Uma outra questão, as pessoas não tiram certidão criminal também. Fala, certidão criminal. Não tem relação, né? Não tem relação, mas tem. Tem relação por quê? Por exemplo, num acidente de trânsito ou em caso de morte, a execução dos danos são executadas dentro do processo criminal, né? Ela não vai para o cível, tá lá. Lava Jato, você nunca vai ver, se você fizer a pesquisa de distribuidores cíveis, você não vai ver o bloqueio dos bens dos envolvidos na Lava Jato. Por quê? Porque ela estava na Justiça Federal Criminal. Então, você tem que tirar certidões dos distribuidores criminais. É excesso de zelo? É. Muito dificilmente essa pessoa vai estar na Lava Jato, ela vai estar envolvida, mas tem muitas outras opções. Por exemplo, administradores de consórcio, administradores de empresas de plano de saúde, né? As pessoas estão fazendo bloqueio dos administradores, como nós tivemos de empresas grandes de plano de saúde, os bens dos administradores estão todos bloqueados. Você vai, mas não tem nada aqui, mas tem lá. Então, é mais um detalhe aí das certidões. Doutora, as pessoas vão desistir de comprar imóvel. Eu já tô assim, meu Deus. É muita certidão que eu nem imaginava, nem fazia ideia. Do registro de imóvel, enfim. Mas é importante mesmo, dependendo mas do caso. Mas você sabe que isso é coisa assim, a gente falando... Parece complexo, mas ele sabe que o jurídico dele lá da imobiliária não precisa muito, 40 minutos você levanta todos esses dados. Isso aí. Hoje é tudo informatizado, né? Você tem o Serasa Experience também que você tira para saber. Sim. Então, agora, também, uma coisa é importante falar, né? Não é porque você tem dívida, isso é um ponto importante, não é porque você tem dívida, você está cheio de protesto, você tem execução, que você também está afadado a não vender os seus imóveis. Por quê? Por que você não pode vender o imóvel? Porque você não pode fraudar credores. Né? Porque a ideia é assim, eu estou com um monte de dívida, eu vou vender meus imóveis, sumir com o dinheiro e não vou pagar os credores. A ideia é essa. Mas, quando esse vendedor tem 10 imóveis, 5 imóveis, e ele fala assim, doutora, eu estou vendendo esse imóvel porque eu quero pagar minhas dívidas. Então, a definição de fraude e de problema que esse comprador pode ter é assim, se o vendedor foi reduzido à insolvência. Ele vendeu os imóveis dele, não tem dinheiro para pagar essas dívidas, então aí ele foi reduzido à insolvência. Quando não foi, ele não tem problema nenhum. O que eu acho que é bacana fazer? É pedir, às vezes eles não gostam, e às vezes até o corretor fala, doutora, vou pedir imposto de renda dele. Fala para ele que eu entendi que ele não está sendo reduzido à insolvência, entendi que ele vai pagar a dívida, entendi que ele tem que vender pelo menos 1, 2 imóveis. Para resolver a vida. Para resolver a vida. Mas eu preciso ter comigo a matrícula dos outros imóveis dele.
Para quando amanhã ou depois, se surgir um problema, eu falar para o juiz, olha, não, ele vendeu esse, mas ó, quando ele vendeu para mim, ele ficou com patrimônio ainda suficiente para pagar as dívidas. Então, não teria problema. Então, essa análise, você tem que fazer caso a caso na hora ali, né, que acontece. Porque eu já vi muitos colegas falar, não, a certidão dele está suja, não vai vender. Mas vamos analisar. Né? O Paulo Bisoli mesmo, que é nosso amigo, né, comum, a gente brinca porque eu falo, a ideia do advogado é resolver o problema, não é criar problema. Claro. Então, se tem como, né, resolver, o corretor está na expectativa, o comprador quer fazer um negócio. Então, é procurar a solução, né, não problema. Exatamente. As imobiliárias, elas devem dar assessoria ao comprador e vendedor ou elas devem procurar o advogado por conta própria? Olha, na verdade, assim, a função da imobiliária é a intermediação, é a aproximação. Sim. Né? Achar aquele vendedor está lá, foi falar, eu quero vender meu imóvel, ele tem que achar um comprador. Sim. Essa é a função principal da imobiliária, né? Sim. Aproximação. Mas o que acontece? Como na imobiliária hoje ele faz o contrato, todas as certidões, isso fica, via de regra, a cargo da imobiliária. Sim. E lá no próprio contrato vai constar que essa transação foi intermediada pela imobiliária X, creche X, e aí é que nasce a responsabilidade para essa imobiliária, né? O ideal também é que você peça para o próprio vendedor providenciar as certidões. Mas a gente sabe que quando ele contrata a imobiliária, ele fala, mas eu não sei como é isso, não é? Tem sentido. Tem sentido. Você tem uma imobiliária para isso, que tem Exatamente. mais facilidade, está no dia a dia dela. Acho que se torna uma obrigação, mas faz parte do rol de serviços da imobiliária ajudar a colaborar, que todo mundo tem interesse ali em concluir fechar aquele negócio. Sim. E que a imobiliária tenha um intermediador ou um jurídico que consiga enxergar a parte de forma justa para todos, né? De forma transparente, defendendo os direitos de cada um deles, inclusive da dela, né? Sim. Então, eu acho que essa transparência por parte da imobiliária é necessária, mas se caso um vendedor ou um comprador se sentir inseguro com aquele jurídico da imobiliária, eu acredito que todos nós aconselhamos que procure uma ajuda Sim. jurídica para colaborar ali e ajudar naquela transação, né? Eu acho que até para a imobiliária é melhor. Né? E aí você pega, olha, o comprador, né? Foi assessorado pelo doutor tal, OAB tal, no contrato. Sim, ótimo. Você fica muito mais tranquilo, porque você deu para ele todas as certidões, você abriu tudo para ele, aí fica a critério do advogado a responsabilidade, porque a nossa responsabilidade também é muito grande. Sim. Porque se um comprador amanhã ou depois vir ter algum problema, onde ele vai bater? Na imobiliária. Né? Eu comprei aqui, eles dizem, né? E querem a solução ali. Então, o ideal é que... Agora, se ele não se sentir seguro, como ele falou, melhor que traga um profissional, né? Mas que traga um profissional que entenda de mercado imobiliário, não o primo que é advogado. Não, meu primo faz tudo, meu advogado. Porque já participei de algumas transações que traz um advogado de fora... As coisas estão todas perfeitas, porque aquele advogado da imobiliária fez um trabalho bem feito, mas traz um advogado de fora e para ele mostrar serviço, ele começa a procurar problema para poder falar, ó, tem um problema aqui, e às vezes até mela, vamos dizer assim, é uma expressão que a gente usa, mela o negócio, às vezes por falta de conhecimento, né? Entra para atrapalhar, quer mostrar o serviço dele e acaba atrapalhando. Então é importante que seja um profissional da área, né, como a doutora, que está lá para resolver, está lá para ajudar a concluir e não atrapalhar. Né? Sem dúvida. Na verdade, o advogado hoje tem que ser um grande conciliador e solucionador. Né? Não adianta... Às vezes é um problema tão pequeno. Exatamente. Que você fala, pera um pouquinho, só tem uma execução aqui de 25 mil. Eu vou fazer posso pagar essa execução do senhor? Dar baixa nessa execução? E aí fica tudo bem, ele vai dizer, não, eu não queria pagar, porque eu não devo, porque eu estou brigando com uma pessoa. Fala, mas olha, vamos resolver.
Vamos depositar esses 25 mil numa poupança e vamos deixar lá. Se o senhor perder, a gente paga. Quer dizer, tem solução para tudo, basta ter boa vontade, né? Ter boa vontade e tomar muito cuidado com tudo isso. Agora, tem caso que você já pega, tem falência, a pessoa já foi administrador de empresa de economia mista, e você fala, é muito problema para quem quer só comprar uma casa, sabe? Tem outras, né? Então, assim, você fala, olha, aqui está difícil, a gente vai ter que resolver 10 casos, nós temos 10 problemas aqui. Ele vai falar, não, eu tenho uma... Muda de andar, compra um apartamento de cima. Exatamente. Né? Vai no vizinho, melhor. Deixa ele resolver a vida dele antes. Doutora, pegando um pouco do gancho que o Dalto comentou aqui, qual que é a opinião da senhora para ter uma assessoria jurídica? O ideal seria ter uma pessoa para representar ambos os lados, do vendedor e do comprador, ou apenas cada um traz o seu profissional? Na verdade, eu acho que a imobiliária, o que ele falou é perfeito. A imobiliária, e é o que eles fazem, que vocês fazem, é atender os interesses de ambos. Né? Eu quero que você compre, mas eu não quero que você tenha problema. Vendedor, eu quero que você venda, mas eu não quero que você lese o meu comprador. Então, a imobiliária tem essa função muito boa de fazer. Agora, se surgir algum problema, se tiver um problema, é ideal que cada um procure seu advogado. Até porque, se eu sou advogado do vendedor, o comprador não vai confiar naquilo que eu estou falando. É da natureza humana. Ele fala, a senhora é advogada do vendedor, a senhora vai estar querendo facilitar, mas não é assim. Então, se cada um procura um advogado, aí, no caso, eu acho que é a melhor solução. Mas, em regra, hoje, eu acho que é difícil. Difícil, porque hoje tem a imobiliária, todas as imobiliárias têm um jurídico maravilhoso, pessoas especializadas. Depois você vai para a escritura, você tem o cartório também, que nós temos escreventes maravilhosos, que são profundos conhecedores, né? Sim. Mas todo cuidado é pouco, né? Eu já vi casos em que, mas eu não tirei certidão para saber se... Não tem nem ação ainda, mas tinha uma execução, um crédito administrado pela Receita, está constituído o passivo dele de imposto de renda. Mas essas certidões administrativas eu não tiro. Não, tem que tirar, né? Porque às vezes não tem execução ainda, mas... Então, por isso que é de extrema importância que as imobiliárias que têm o seu jurídico próprio, ou tem um líder ali, um gerente que está intermediando, apresentar uma total transparência naquela negociação para que ambas as partes fiquem seguras, se sentem confortáveis de que aquele líder, que aquele intermediador está defendendo todo mundo, inclusive ele também. Né? Para que no futuro, como a senhora disse, que no futuro ele também não venha a ter problemas, porque ele é responsável pelaquela intermediação. Né? Então, que as imobiliárias coloquem um intermediador transparente, que apresente segurança, e aí um único advogado, vamos dizer assim, possa fazer tranquilamente das duas partes. Né? Sim, eu acho que hoje nós tivemos, assim, como nós já estamos há muitos anos no mercado imobiliário, nós tivemos épocas difíceis, né? Hoje o corretor ele é muito informado, o Cresce tem muito projeto didático, hoje você encontra tudo, né? Que você quer na internet. Imagina, hoje todo mundo pode saber sobre tudo, se quiser, né? Com as redes sociais e tal. Então, eu acho que hoje nós temos um nível de corretores maravilhosos, imobiliárias muito bem aparelhadas. Eu acho que hoje é difícil acontecer alguma coisa, mas, de vez em quando... ainda tem muito corretor ainda um pouco perdido, né? Então, que as pessoas procurem essas empresas que tragam, que apresentam uma maior segurança na transação. Né? Via de regra, o comprador... ele, dependendo muito da relação que ele tem com a imobiliária ou com aquela possibilidade dele, mas o comprador, dependendo do valor do imóvel, se ele está comprando um imóvel com valor muito alto, ele sempre vem com o profissional dele, ou ele quer ou leva toda essa documentação para o profissional. E quando a gente faz essa análise hoje, a gente, por exemplo, faz muito para construtoras. Então, quando as construtoras estão comprando, imagina, elas vão construir ali um empreendimento. Não pode, não tem como dar
não tem como ter problema algum. Então, você junta toda essa documentação, você deixa tudo arquivado, isso é importante também, viu? Você deixa tudo isso hoje na nuvem, né? Mas antigamente a gente fazia uma pasta para cada imóvel, você tem que deixar tudo arquivado. Surgiu uma ação do fulano que tem uma ação trabalhista, não sei aonde. Não, eu tirei certidão trabalhista. No dia que eu comprei não tinha nada. É porque uma construtora, ela compra um lote grande, onde ali tinham às vezes 50 casas. Cada casa é um caso, é uma família. Então precisa dar certo em todas essas 50 casas, né? Bem complexo. É complexo, porque não tem como, Tem né? que dar certo em todas. Tem que dar certo em todas. Bem complexo. Doutora, então, só recapitulando. A primeira etapa é fazer a pesquisa e tirar certidões. Sim. E a segunda etapa? Na verdade, tem aí até uma etapa anterior a isso que vocês fazem, né, nas imobiliárias, que é a proposta. A proposta. A proposta A proposta de a proposta é importante, né? Uhum. É o início do teu trabalho, né? Quando você tem a proposta e tem a anuência do comprador aí, a proposta do comprador, e você leva para o vendedor e ele anua e fala, olha, ok, essa proposta eu aceito, não é isso? Não é assim que você Exatamente, funciona? é assim que funciona. Qual é algumas propostas, elas têm um pouco de função de pré-contrato. Porque vocês colocam na proposta também um valor de sinal e princípio de pagamento. Uhum. Por quê? Porque você faz a proposta, o vendedor aceita, você vai lá, às vezes você teve todo esse trabalho, aí vai lá, a pessoa, não, é que eu vi um outro, meu marido... Então, eu vejo muita proposta... Já segura no sinal. Que é um pouco desvirtuada da natureza jurídica da proposta, mas ela tem um sinal. Porque aí, o que acontece? Se você desistir, o comprador perde o sinal. Perde o sinal. Se o vendedor falar, não quero mais vender, desistir, ele tem que devolver o sinal em dobro. Então, eles começam... os corretores normalmente fazem isso desvirtua um pouquinho, mas vocês fazem até para que não abra um negócio, né? Mas esse é um dado. Então, tem a proposta, depois você passa para a certidão, vamos dizer assim, de vida do imóvel, que é a matrícula, depois as certidões e contrato, né? Aí o contrato de compra e venda. Nessa proposta, tem algum detalhe que é muito importante a gente se atentar? Proposta? Não, acho que é mais as condições de pagamento, né? Sabe uma coisa que eu ia falar sobre a proposta, entre a proposta e o contrato? Uma coisa que eu até senti na pele, comprando uma casa, onde muitas vezes o corretor já quer fazer rapidamente aquela proposta, assinar, forma de pagamento, se é financiamento, não importa. Tá bom. E aí esquece dos detalhes. Por que eu falo de detalhe? Porque às vezes no contrato seria interessante pôr e não colocam também muitas vezes. Os objetos que ficam no imóvel, o lustre que fica no imóvel, porque o comprador está acreditando que aquele lustre vai ficar, que aquele forno embutido vai ficar, que aqueles planejados com certeza vão ficar. E o vendedor, para ele, na cabeça dele, que é a primeira vez que ele vende a casa dele, para ele tem direito a arrancar tudo, porque ele está vendendo um imóvel, paredes e não móveis. Então, é de extrema importância. O corretor, nesse tempo, entre a proposta e o contrato, e se possível, melhor ainda, colocar esses detalhes do contrato, falar de limpeza na hora do imóvel, de entregar o imóvel. Eu falo porque eu comprei uma casa recentemente, eu tive que limpar muito cocô de cachorro. Então você entra naquela casa super feliz ali e aí se dá de cara com aquilo. Onde os canos estavam abertos, porque elas tiraram todos os aquecedores, aqueles aquecedores que são baratos debaixo da pia da cozinha, aí você abre a pia, jorra água. Não haviam lâmpadas mais. Uma casa com um valor alto e você... Então é de extrema importância o corretor passar para o vendedor o que ele vai deixar, o que ele vai tirar e também limpeza e organização. Às vezes deixam sacos de lixo, porque fazem a mudança, deixa o resto lá. O comprador vai querer esse monte de lixo que sobrou aqui. Se ele quiser, ele fica. Então, para que não tenha aquela venda mal finalizada,
é bem importante falar sobre limpeza, organização e objetos imóveis que vão ficar, porque tem proprietário, vendedor que tira tudo, porque ele acha que é normal tirar. E o comprador, o corretor, fala que é absurdo, tirou. É que na proposta, a proposta ainda é muito embrionária. É, né? muito. É uma relação ainda que está muito, sabe, frágil. Então não dá para você. Talvez vocês consigam amealhar provas nesse sentido através de e-mails hoje. Hoje você pode. Então, olha, a proposta está assinada, seu João, e que fique claro que os armários embutidos vão ficar e tal. O senhor me responde esse e-mail? Aí ele responde. Isso são mecanismos de prova de que ele agiu de má fé ou ele foi mesquinho de ir lá tirar a lâmpada. Quer dizer, isso é... Ou ele acha que está certo fazer aquilo. Ou pode constar no contrato. Pode também. O contrato, quando você chegar na hora do contrato, às vezes o pessoal, mesmo estagiários de escritório, advogado, tal, fala, mas a gente já constou isso. Eu falo, então, consta de novo. O contrato e não é só na compra e venda de imóvel. Todos os contratos, todas as relações jurídicas de direito, se você tiver um contrato bem feito, prevendo tudo, você não vai ter problema. Eu vou fazer uma sociedade com ele, vamos colocar tudo? Mas olha, mas nós somos amigos, vai dar tudo. Não. E se não der? Se acontecer isso, nós vamos fazer aquilo. Se acontecer isso, nós vamos fazer aquilo. O contrato é o momento de você coloca tudo, absolutamente tudo que envolve essa relação. E no contrato de compra e venda de imóvel, ainda, né? Um detalhe que nós não falamos na hora do contrato também, mas isso deve ser prévio, é a questão da locação, né? Se esse imóvel está alocado, se ele não está alocado. Se ele está alocado, o proprietário terá que ter expedido uma carta oferecendo primeiro... Direito de preferência. Isso, do inquilino. Mas o contrato dele... eu quero ver o contrato de locação. Porque o contrato de locação pode estar lá escrito... É difícil numa locação residencial, muito difícil. Mas pode estar escrito lá no contrato de locação residencial. Em caso de alienação, fica claro que o comprador deve respeitar a locação. Então, eu vou comprar uma casa, que está isso no contrato de locação, eu quero morar na casa. Não quero respeitar, eu não comprei para receber aluguel, né? Então, está alugada? Pedir a cópia do contrato de locação também. Na matrícula vai constar também se esse contrato de locação está registrado. É muito difícil. Numa locação residencial, quem que vai registrar contrato e vai constar lá, olha, se vender a casa, quem comprar vai ficar comigo, vai ter que manter essa relação locatícia. A pessoa também não quer, o inquilino fala, se eu vender a casa, eu não quero comprar. Se eu vender, só me dá um prazo, que é o de lei, 90 dias, e eu desocupo, vou embora e libero a casa. Isso para locação residencial. Agora, para comercial, existem outros 1000 detalhes, né? Nossa, a locação comercial não dá para pensar. Precisa de 3 podcasts para a gente fazer, para falar um pouquinho de comercial. O texto, o contrato é um compromisso. A gente pode chamar o contrato de um compromisso de... na verdade, tudo depende da forma de pagamento, né? Mas o nome depende muito da forma. Então, assim, é um contrato à vista, é um contrato de venda e compra. Porque um contrato, você pediu 500 mil, eu te dei 50 de sinal e agora já te dei 450 na escritura. Vou passar a escritura, é um contrato de compra e venda. Não, agora, mas olha, você vai me pagar 50, depois você vai me pagar mais 30. Aí é uma promessa de venda e compra, porque eu estou prometendo pagar aquele preço. São nomes, são nomenclaturas que tem os contratos, que na minha concepção, isso não muda muito, né? Às vezes eu vejo pessoas falar, isso aqui não era compromisso, isso era uma promessa de venda, mas se no teor do contrato, o nome... Não é isso que influencia. Mas tem vários tipos de contrato. Tem o contrato à vista, tem a promessa de compra e venda, né? Às vezes você vai fazer uma compra e vai fazer um contrato de alienação fiduciária também, que é outro tema riquíssimo para falar, mas eu não vou financiar, mas vou comprar e falo para você, olha, eu vou te pagar em 10 parcelas de 50. Tudo bem? Você fala, tudo bem, mas que garantia que você vai ter? Então, você vai ter que fazer o credor
um contrato de alienação fiduciária, que a própria consultora imobiliária pode fazer, Sim. por instrumento particular, e registra. E registra. Então, você fica lá com a sua garantia. Quando você terminar de pagar as parcelas de 50, eu dou baixa na alienação fiduciária e tudo se resolve, né? É a antiga hipoteca, né? Sim. Que vocês são mais jovens, não lembram, mas antigamente tinha hipoteca. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Então, hoje tem... Mas, assim, o nome do contrato, né? Às vezes tem contrato com permuta. Sim. Contrato com permuta é importantíssimo, porque Que acontece muito. Então, vamos falar um pouquinho do contrato com permuta. O contrato com permuta, ele é muito importante, porque ele tem duas relações jurídicas simultâneas aí. A está vendendo para B a casa, mas B está recebendo de C uma outra casa. Porque a permuta, olha, eu vou te dar uma casa de 200 mil e mais 200 mil em dinheiro. O que acontece aqui? Você tem que tirar a certidão do permutante também. Verdade. Porque ele está te dando um imóvel em permuta. Eu não sei se aquele imóvel que ele está me dando em permuta está penhorado. Então, assim, o mesmo quando tem permuta, você tem dois vendedores, entre aspas. Todas essas certidões, todas essas pesquisas precisam ser feitas também no imóvel do permutante, né? Porque senão você pode pegar um imóvel que está penhorado, está vinculado a uma penhora trabalhista, você não sabe, né? Então, na permuta, você vê, nós temos... Deveria dobrar a comissão da imobiliária, né? Mas dizem que cobram dos dois. Eu nunca vi muito acontecer. Né? Mas dizem porque, na verdade, o comprador está vendendo também a casa. São duas vendas, considerado duas vendas. É trabalho dobrado aí, né? Exatamente. É a permuta. O contrato está acima da lei? Não podemos dizer isso. Na verdade, assim, o contrato é a manifestação da vontade das partes. Então, você fala tudo o que você quer, ele fala tudo que ele quer e coloca no contrato. Mas ele deve ser sempre a manifestação da lei. Mas você nunca pode estabelecer nada que seja contrário. Né? Você colocar, olha, eu estou colocando aqui que mesmo que eu desista, eu não vou te devolver o sinal, mas está na lei. Então, assim, o contrato, ele é manifestação de vontade das partes, mas as partes não podem fazer nada que fira a lei. Sim. Né? Em regra, você não vai poder constar lá, até porque qualquer cláusula que você coloque no contrato, assim, olha, eu coloquei que ele não quis ver a que eu fiz a oferta para o inquilino, ou eu coloquei que ele vai me entregar o imóvel e não vai. Qualquer coisa que você coloque que seja contrária à lei, qualquer das partes vai em juízo e anula essa cláusula. Muitos criam leis em contratos, mas que não funcionam. Eu já vi muito depósito de 4 meses, que é proibido, contrato residencial de 1 ano, querendo utilizar das regras dos 30 meses, multas abusivas. Então, contrato é o que a doutora falou. É vontade das partes. E a lei está acima de todas elas. Né? Porque não adianta a gente ter vontade e a lei não... A lei não permite. A gente tem vontade de tanta coisa, mas a lei não permite, né? Claro. Atualmente, no Brasil, principalmente. Principalmente, né? Doutora, então, pelo que a gente falou aqui, tanto o comprador, quanto o vendedor, quanto o imóvel não podem ter restrições. Tem algumas restrições que são aceitáveis, outras que não, que são inaceitáveis? Não, a restrição normalmente é a restrição àquela propriedade. A restrição é algo que coloca aquela propriedade em risco, né? Ele tem um passivo com a Receita Federal de 100 mil. Ele tem outros bens? Não. Então, esse imóvel está bombardeado, está sujeito a receber lá a central. Hoje, com a internet, está maravilhoso, porque assim, é muito rápido. Ele constitui o crédito tributário à fazenda, viu que você não pagou INSS, viu que você não recolheu o fundo de garantia. Ele vai lá, constitui o crédito tributário e na mesma hora ele manda para a central de indisponibilidade. Então, a coisa tá rápida. Tem uma norma que diz o seguinte, que a penhora,
E todos os atos de restrição, eles devem estar na matrícula. O registro da penhora deve estar na matrícula. Mas a gente não pode, hoje eu não acreditaria em pegar uma matrícula e falar, não tem registro nenhum de penhora, porque aí você vai ter que fazer prova futura da boa-fé do comprador. Olha, ele olhou a matrícula, e é isso, a gente já falou com várias pessoas, a gente até brinca, né? Ninguém faz isso. Quem que olha a matrícula... eu tenho até um colega que é do Ministério Público, outro dia ele me mandou a matrícula, falou, Márcia, estou comprando isso, mas a matrícula está limpinha. Eu falei, então vai nessa. Matrícula está limpinha, mas a gente tem nós temos muitas dificuldades. Nós temos muitas, assim, esse fato também de os tribunais não ter um tribunal nacional onde tenha todas as informações, né? Porque você vê, se você morou em outro estado, em Mato Grosso, se você teve empresa, né? A gente consulta isso tudo para o Serasa Experian. E aí você vê também, ele já tem uma consulta. O CPF dele está vinculado a um CNPJ. Onde é esse CNPJ? A CNPJ é de uma empresa que ele tem em Rondônia. Então eu vou tirar a certidão daquele estado. Lá em Rondônia. Então, no Serasa Experian também, que todas as imobiliárias devem ter essa assinatura, ali você consegue ver os CPFs que estão vinculados. Porque não adianta só a certidão do vendedor. Se ele for empresário e o nome dele estiver vinculado à empresa, você tem que tirar a certidão das empresas também. Porque hoje é comum, na Justiça do Trabalho, então, é muito rápido. A empresa não tem bens? Não, desconsidera a personalidade jurídica da empresa e já põe o sócio. Isso é rapidinho. Às vezes você coloca o sócio e não leva para o distribuidor o nome do sócio. Então, você tira a certidão do sócio, parece que ele não tem nenhuma ação trabalhista. Mas aí eu tiro todas as certidões da CNPJ das empresas que eles estão vinculados. Então, se ele tiver 5 empresas, eu vou atrás dessas 5 empresas. Porque pode ser que tenha passiva e que essas empresas não tenham bens. Então, possivelmente, vai chegar nas empresas. Muitos acreditam que os bens, as dívidas de uma empresa é totalmente desvinculada da pessoa física que é o sócio administrador. E que tem uma certa razão, mas quando são ações fiscais, né, que são tributos, e trabalhistas, elas incidem sim nos bens pessoais dos sócios administradores, não é isso? Na verdade, é assim, o que analisa? A empresa não tem bens, a empresa trabalhou 10 anos, não tem bens, e o sócio? O sócio constitui patrimônio nesses 10 anos. Espera aí, então tá claro que você não colocou nada em nome dessas empresas, trabalhou com esses funcionários, não pagou, não recolheu INSS, fundo de garantia, enfim, e aumentou o seu patrimônio. Então, o juiz, na hora, basta uma petição mostrando, olha, a empresa não tem bens, o oficial de justiça já foi, não tem nada, tal. Fiz pesquisa, não tem nada. E os sócios, em contrapartida, o administrador, nesse período comprou 5 imóveis. Tá com a conta cheia. Na hora. Ele disse, agora, na verdade, assim, no cível, tem uma burocracia maior, né? Hoje nós temos que fazer um processo apenso, que chama desconsideração da personalidade jurídica. A gente tem que pedir, mostrar para o juiz isso tudo, falar, olha, eu estou tentando penhorar a empresa não tem nada, a empresa quebrou, a empresa tem dívidas e os sócios estão aqui. Aí o juiz vai dar uma decisão, desconsiderando a personalidade jurídica, alcançando o sócio. No cível, isso o Código de Processo Civil, nesse sentido, é mais rígido e é burocrático. Eu não faço justiça do trabalho, eu nunca fiz uma audiência trabalhista na vida, eu não sei. E eu sempre brinquei, assim, que justiça do trabalho era a ficção do direito, porque era tudo muito rápido. Não tem? Então chama o sócio. Mas a gente está vendo que hoje nós estamos trazendo para o processo civil muitas normas trabalhistas que foram pioneiras na justiça do trabalho, nós estamos trazendo. Então, eu já não sei mais se a justiça do trabalho é ficção ou é efetividade, porque na justiça do trabalho as coisas acontecem com mais efetividade. E aqui, às vezes, você fica 10, 12 anos tentando provar que essa pessoa devia, que ela constituiu patrimônio em nome de sócios e
e é mais difícil. Você tem que fazer uma série de provas e tal. Mais lento. Sim, a senhora estava falando, eu só imaginando quando a construtora compra lá, que vocês mencionaram, do lote das 50 famílias. Nossa, imagina ter que Não é fácil. desmembrar todas as certidões de 50 famílias, dos sócios, Nossa. O escritório da doutora Márcia Bueno faz isso. Mas é bom. Muito bom. Esse é bom que nós temos serviço, né? Sim. O Paulo, e é um desafio, hein, concluir isso, hein? Não, Meu Deus. O Paulo Bisoli faz muito isso, né? Não sei se está fazendo ainda. Mas é difícil. É muito difícil. E daí difícil. tem todo, né, algo que você tem que levar e unificar todos aqueles imóveis. Nossa, um é herança, já tem inventário, o outro não tem, um tem empresa que não sei o quê, aí a construtora quer aquilo. Fora. Tava aqui na minha cabeça só. Doutora, a gente falou aqui da matrícula do imóvel, né? Muita gente confunde matrícula com escritura. Qual é essa diferença? Não, uma coisa, outra coisa. O que é uma escritura? Não, na verdade, a matrícula vamos dizer assim, a matrícula é a vida. É a certidão do nascimento e toda a vida daquele imóvel. Está tudo lá. Então, isso é feito no registro de imóveis, né? É histórico, né? É o histórico. Desde o lado do comecinho até isso. Quem comprou, quem vendeu, quem comprou, quem vendeu. Tem imóveis que, pelo tempo que está sem movimento, às vezes tem 50 anos uma casinha, que nunca fez. Como a lei que estabeleceu, a Lei 6766 que estabeleceu a matrícula, ela foi posterior, às vezes você tem até uma transcrição ainda, não sei se você já viu. Sim. Tem a transcrição, então isso vai virar uma matrícula, enfim. Mas a matrícula é no registro de imóveis, ali tem toda a vida do imóvel. Se você chegar lá, pedir o endereço daqui, com esse número, no registro de imóveis competente, ele vai te mostrar tudo o que aconteceu com essa casa. Qualquer um pode ir lá e pedir uma certidão nessa matrícula. Ela é aberta para todo mundo. Aberta, é público, buscar, né? É registro público. A escritura, o que é a escritura? A escritura é a transmissão da propriedade. Você faz um cartório de notas. E aí a escritura que você fez a transmissão de propriedade, você pega a escritura lavrada e leva lá no registro de imóveis para eles averbarem nessa matrícula. Ó, comprei agora. Aí o registro vai lá e atualiza. Agora fulano vendeu para esse cliente. Então, tá lá. Mas a escritura é o domínio, né? É a prova de propriedade. Então, sai da proposta para o contrato, do contrato para a escritura, da escritura para a matrícula, o imóvel é seu. Caminho longo. Esse é o caminho. A gente acha que é um pouco mais simples, né? Não, mas o caminho é longo. É que falando assim... Parece complexo, né? Dá impressão, mas ele sabe que as imobiliárias têm muita facilidade para isso tudo, né? É o dia a dia. Mais alguma dúvida? Não? Obrigada, doutora Márcia, pela Imagina. participação aqui. Espero que a senhora volte mais vezes, porque pelo que eu vi, assunto ainda que não falta. A gente não falou de alienação fiduciária, até mesmo de loteamento para construtora ainda tem assunto. Tem muito assunto. Tem. Comercial. Da questão das locações com contratos de renovatório. Tem muita coisa. Doutora, muito obrigado. Doutora Márcia Bueno. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo aqui o escritório da doutora. Você está localizada hoje? Hoje nós estamos aqui na esquina da Voluntários da Pátria com a Conselheira Saraiva. Aqui na Zona Norte. Isso. Muitas imobiliárias que são nossos clientes também já fazem ou fizeram. Ela conhece todo mundo aqui da região e com certeza serão muito bem assessorados. Doutora, esse ano o Grupo SP Imóvel completou 20 anos e a gente trouxe uma lembrança aqui. Muito obrigada. Uma caneca para você tomar uma água, um chopp, um chá, o que você achar melhor. Obrigada. E dos 20 anos que a gente acabou até fazendo um belo evento, né? Sim. Uma festa muito legal da empresa. E a gente está trazendo para os nossos parceiros aí também. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. E precisando, pode me chamar mais vezes, tá bom? Doutora Márcia. Muito obrigado. Um abraço. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal.
Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Obrigada, até o próximo vídeo.